Caros amigos e amigas da Associação Regina Fide, devotos do Padre Pio, hoje vou tratar de um tema que é recorrente. Toda hora o pessoal pergunta nos comentários, etc., que fala-se muito dos estigmas. Primeiro, o que são os estigmas do Padre Pio, né? E como eles apareceram no Padre Pio? Apareceram do nada, se dão em alguma determinada ocasião e tudo mais? Bom, então nós vamos falar sobre isso. Eu vou ler aqui um texto que eu tirei do livro Padre Pio, Vida, Milagres e Orações, Giovanni Cavagnari, né? E esse texto conta todos os detalhes, etc. Os estigmas, antes de mais nada, são os ferimentos que Nosso Senhor Jesus Cristo teve durante a paixão. Os ferimentos nas mãos, né, dos cravos que entraram nas mãos, o ferimento dos pés, o ferimento do lado esquerdo e, em alguns casos também, nós vemos o estigma no coração, como era o caso de Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila tinha o estigma dentro do coração. Bom, então o Padre Pio ficou famoso no século passado por causa dos estigmas. Foi a principal razão pela qual em toda parte do mundo se falava do Padre Pio, etc. e tal, e não pelos milagres espetaculares que a gente agora vai conhecendo aqui no dia a dia no nosso programa, né? Eu vou ler então. No dia 20 de setembro de 1915, enquanto o Padre Pio rezava, de repente sentiu uma dor lancinante, à maneira de queimadura nas mãos, nos pés e abaixo do coração. Mas olhando para essas partes do corpo, não se percebeu lesão nenhuma, ou seja, ele sentiu os estigmas, as dores dos estigmas, mas ele olhava assim, não tinha nada. Não tinha nada nos pés, não tinha nada nas mãos, não tinha nada no coração. Mas ele sentia a força daquele golpe, daquela perfuração, né? Quer dizer, ele tinha recebido os cinco estigmas invisíveis. Exatamente 3 anos mais tarde, enquanto meditava diante de um crucifixo da paixão e morte de Nosso Senhor, aliás, eu estive naquele lugar em São Giovanni Rotondo, fica no coro da igreja antiga, é uma coisa maravilhosa. Ali tem o crucifixo e tem o local onde os estigmas apareceram, como eu vou ler aqui. Então, enquanto meditava diante de um crucifixo na paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu a graça de participar dos sofrimentos de Jesus. Olha esse detalhe. Nesse momento, recebeu os 5 estigmas visíveis. Olha que interessante. Portanto, o estigma é a graça de participar dos sofrimentos de Jesus. Isso aí tem que ser, não é para qualquer pessoa, tem que ter uma vocação muito especial, né? Numa carta, o próprio Padre Pio relata o seguinte. Se eu não me engano, essa aqui é uma carta que ele escreveu para o superior dele, porque o Padre Pio era muito discreto nessa questão, mas às vezes ele era obrigado, em razão de obediência, a contar, né? De obediência religiosa. Então o Padre Pio conta assim, ó, tudo aconteceu num instante. Vi na minha frente um misterioso personagem que tinha as mãos, os pés e o peito emanando sangue. Olha que impressionante. Ele não fala que viu o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele viu um homem todo ensanguentado, saiu sangue pelas mãos, pelos pés, no peito, né? E por aí a gente tem ideia do que deve ser. A gente vê nos quadros, né, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais, a gente vê quadros muito bem pintados, onde aparece todo o sofrimento, a coroa de espinhos, tudo, mas a gente nem imagina o que foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente nem imagina, né? Quer dizer, para vocês terem uma ideia, existe uma estátua muito bonita, com umas marcas da flagelação, etc. E uma vez eu estava propagando essa imagem, né? E resolvi, por uma questão de apostolado, colocar na internet e tudo mais. Vocês não vão acreditar, mas eu não vou dizer o nome aqui, mas um grande provedor desses que controlam a internet me escreveu dizendo, olha, nós pedimos para retirar essa imagem, porque essa imagem é forte demais. Eu respondi para eles, é bom saber que vocês consideram forte demais, porque foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi forte demais, realmente. Ou seja,
Não mostre para as pessoas o que as pessoas passaram, o que nosso Senhor Jesus Cristo passou, né? Essa que era o recado que eu estava recebendo. Bom, recado não, foi me avisado que era para tirar e está acabado, senão eles tiravam. Então o Padre Pio viu de repente essa personagem. A visão me aterrorizava e não sabia descrever o que sentia em mim naquele instante. Senti-me desfalecer e morreria se Deus não tivesse intervindo para sustentar o meu coração, ao qual sentia saltar-me do peito. Imagina que alguém, de repente, começa a sentir as dores que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu durante a paixão. Naturalmente falando, fisicamente falando, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Quer dizer, era, portanto, um fenômeno místico o fato do Padre Pio aguentar. A visão do personagem desapareceu e dei-me conta de que minhas mãos, meus pés e o peito foram feridos e jorravam sangue. Olha só que impressionante a cena, né? Imagina o suplício que experimentei então e que estou experimentando continuamente todos os dias. Durante 50 anos, ele sentiu esse suplício. Olha só, e tem alguns detalhes que não são muito divulgados. A ferida do coração continuamente sangra. Começa na quinta-feira, porque foi na quinta-feira que nosso Senhor Jesus Cristo começou a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com a oração do horto, com os apóstolos dormindo, muitos fugindo, etc. Começa na quinta-feira, quando ele é preso, né? E continua o Padre Pio, a ferida do coração continuamente sangra, começa na quinta-feira pela tarde até o sábado, porque no domingo se deu a ressurreição. Quer dizer, ele passava os 3 dias tremendos da paixão vivendo aquilo, só com uma força sobrenatural, que é possível isso, né? Não é possível de outra forma. Eu morro de dor no peito pelo suplício e confusão que experimento no mais íntimo da alma. Além do mais, quer dizer, ele ainda sentiu uma provação no meio dentro da alma, porque uma vez o Padre Pio disse: eu sou um mistério, que ele não se entendia a si mesmo, que era tanto que Deus dava para ele, era tanto que Deus pedia para ele, que ele chegou uma vez a declarar: eu sou um mistério, né? Eu morro de dor pelo suplício e confusão que experimento no mais íntimo da alma. Temo morrer exângue, debilitado, quer dizer, imagina o sangue saindo do corpo, né? Como saía, né? Qualquer pessoa teria que fazer transfusão, né? Temo morrer exângue se Deus não ouvir os gemidos do meu pobre coração e não tiver piedade de retirar de mim esta situação. Vocês vão dizer, puxa, então ele não queria receber os estigmas? Não. É meio como o Nosso Senhor, na sua natureza humana, diz durante no Horto das Oliveiras, né? Na hora que Nosso Senhor apresenta para ele tudo o que ele vai sofrer, né? Ele diz: Senhor, se podeis, afastai de mim esse cálice, né? Ele não estava dizendo que ele não queria fazer a redenção humana, né? Ele não estava querendo fugir do sacrifício, mas era a parte homem dele que estava aterrorizado diante daquele sacrifício que vinha, né? A estigmatização do Padre Pio, longe de despertar compaixão e pena em relação a ele, porque era o que devia acontecer, né? Porque evidentemente aquilo acarretava muita dor, deu origem a desconfianças. Nós já falamos aí num artigo que nós escrevemos no nosso site, né? As mentiras a respeito do Padre Pio. O Padre Pio sofreu e sofre até hoje, porque se vocês perceberem, eu gostaria que alguém me dissesse aqui nos comentários quantas vezes ele ouviu um sacerdote fazendo uma homilia sobre o Padre Pio. Quantas vezes? Se ouviu várias vezes, diga, eu gostaria de saber, porque eu sou católico praticante, eu não costumo ouvir. Infelizmente, ouvi uma ou duas vezes só, e uma vez muito bem, porque o padre só falou do Padre Pio, e outra vez eu assisti um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ele falava muito bem
a respeito do Padre Pio. Foi uma coisa fantástica, mas fora isso, o Padre Pio é escondido, né? Então, longe de despertar compaixão, aquela situação deu origem a desconfianças, calúnias e zombarias, no sentido de que ele seria um histérico, ou um louco vaidoso que artificialmente fez 5 feridas em seu corpo e as mantinha abertas com a ajuda do demônio. É uma brutalidade. Como é que alguém pode imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, o Padre Pio, então, até diziam, num dos trechos que eu tenho do processo dele, que ele usava um ácido, né? Mas o ácido não perfurava, então era uma coisa tremenda. Quer dizer, ele era um louco que queria sofrer as dores da paixão, né, para aparecer, né? E por causa disso ele foi perseguido, brutalmente perseguido. Qualquer dia nós vamos falar sobre todos os exames médicos que fizeram no Padre Pio, né? É uma coisa brutal. Bom, quer dizer, ao sofrimento físico do Padre Pio somou-se o sofrimento moral. Além do mais, ele era difamado, né? Que é um sofrimento moral tremendo, a difamação. Os rigorosos exames médicos aos quais ele foi submetido chegaram às seguintes conclusões. Olha aqui as 2 conclusões principais que chegaram, os rigorosos. São rigorosos. Teve eu não me lembro se foi 1 ano ou em 2 meses, uma coisa assim, que ele teve 19 perícias médicas. Imagina o inferno que era para esse homem, que passava 14, 16 horas no confessionário, que rezava a missa todos os dias às 5 horas da manhã. Um homem que nunca abandonou seus deveres e ainda tinha que passar por esse tormento, por esse sacrifício, né? Então os exames diziam: o sangue flui ininterruptamente das feridas. Não era uma sangradinha, não. Continuamente estava sangrando. Fato que teria matado um gigante em poucos dias. Um gigante cheio de sangue, se sangrasse daquele jeito, em poucos dias morreria, né? Mas que, em se tratando do Padre Pio, não impede que ele leve uma vida inteiramente sadia e normal. Olha só o papel da graça, o papel da sustentação do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nosso Senhor Jesus Cristo manda um sacrifício, ele nos manda a graça para suportar. Nesse caso, um sacrifício brutal, né? Que era viver a paixão junto com nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda conclusão: as 5 lesões são verdadeiras e reais. Sua persistência, sua característica anatomopatológica, o constante fluxo de sangue muito vermelho e muito perfumado. Puxa, como eu desejo um dia sentir esse perfume do Padre Pio. Tem vários casos de testemunhos de pessoas que, ao rezarem ao Padre Pio, sentiram o mesmo perfume do Padre Pio, que saíam das chagas do Padre Pio. Agora, sangue em geral não tem cheiro de perfume, né? Imagina o sangue que vai acumulando nas luvas que ele usava, etc., na roupa. Devia ser uma coisa tremenda. Não. No caso dele, era um perfume. Era propriamente o odor de santidade, né, que saía. Então, sangue muito vermelho e muito perfumado. A localização coincide com as partes do corpo em que Nosso Senhor foi crucificado. São fatos que não podem intrigar a ninguém, a não ser aqueles que não têm fé nem religião. Mas tem gente que é assim. Pode aparecer Nosso Senhor Jesus Cristo na frente dele, ele vai falar: não, isso aí. O próprio São Tomé duvidou, né? O próprio São Tomé quis mexer nas chagas do Nosso Senhor lá. Ele era santo, era apóstolo, né? Mas, infelizmente, as pessoas não são São Tomé. Esses que duvidam, esses que não têm fé, eles fazem isso por maldade, fazem isso por ateísmo, fazem isso por ódio à igreja, ódio à religião, né? Eles não vão lá tocar nas chagas para depois acreditar, né? Eles podem tocar, perceber que tem as chagas e continuam difamando, continuam não acreditando, continuam, sobretudo, fazendo silêncio sobre a história desse santo maravilhoso.
Nosso Senhor Jesus Cristo compartilhou suas feridas com o Padre Pio. O Padre Pio tem um episódio que ele ouve Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para ele: associo-te à minha paixão. Já pensou? Nosso Senhor Jesus Cristo passando a caminho do Calvário, perguntar para alguém lá: você quer ser sócio do meu sofrimento? Uau! Acho que não apareceria ninguém. O mesmo Simão Sirineu foi pego ali pelos colarinhos quase. Ele foi fiel, claro, ajudou Nosso Senhor a carregar a cruz, mas ele não estava lá dizendo: oh, eu quero carregar, me deixa passar. Não foi assim, não. Bom, Nosso Senhor Jesus Cristo compartilhou suas feridas com o Padre Pio, inclusive, essa aqui é uma coisa interessante que se fala pouco, a ferida ocasionada pela cruz que carregou na paixão e a qual perfurou o seu ombro. O Padre Pio tinha, portanto, uma perfuração no ombro, que era a ferida do carregamento da cruz até o Monte Calvário. É inacreditável isso. Eu tenho certeza que para muitos aqui é surpresa. Aliás, se vocês falarem, olha, não é surpresa, muda, me avisem nos comentários, mas se for surpresa, diga, foi surpresa, eu aprendi alguma coisa. Eu quero saber mais sobre o Padre Pio. Foi bom esse vídeo ou foi péssimo? Se foi bom, dá um like. Né? Gostou? Vai ter outros. Coloca lá inscrição. Inscreva-se no nosso canal. Quando você se inscreve no nosso canal pela primeira vez, você imediatamente, seu nome é incluído na missa da próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, toda semana, na quinta-feira, tem uma missa que é rezada para os membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. São pessoas que fazem parte desse apostolado, que ajudam a divulgar esse apostolado e que, portanto, nós agradecemos com 50 missas anuais, às vezes é 60, né, dependendo da semana, festas extras que hajam, etc. Mas elas se dão nas quintas-feiras e, portanto, se você fizer inscrição hoje no canal, automaticamente seu nome vai ser incluído na missa da próxima quinta-feira e os seus pedidos. Tá? Então, formule pedidos antes de clicar na inscrição, tá bem? Mesmo que depois você lembrar, depois que clicou, vale também. Né? Então, de todas as chagas recebidas, a marca do ombro era um dos ferimentos em que ele mais sentia dor. O Padre Pio carregou seus estigmas por 50 anos. Às vezes a gente carrega eu estou com uma dorzinha no braço aqui, por exemplo, outro dia, tanto fazer um esforço aí, 50 minutos é tremendo, a gente não consegue aguentar. Vai logo tomar um analgésico. O Padre Pio não tomava analgésico. 50 anos associado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos fazer por ele? Nós podemos rezar para ele, nós podemos difundir isso, nós podemos compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas saibam quem foi o Padre Pio, para que muitas pessoas pesquisem sobre o Padre Pio, comprem livros sobre o Padre Pio, leiam sobre o Padre Pio e vão ver que é um santo maravilhoso que Deus nos deu em nossa época para provar que a santidade não desapareceu da igreja, por piores que possam haver de membros da igreja, infelizmente, nem todos são santos, sobretudo nem todos são São Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, né, como ele foi canonizado, mas Deus mandando o Padre Pio, ele quis nos dar uma confiança, dizendo, olha, calma, as coisas não estão perdidas, calma, há muita decadência, mas eu tenho capacidade de mudar isso, eu posso mudar a igreja. Era isso que eu queria comentar com vocês, caros amigos. Deixe seus comentários embaixo, deem likes. Os likes ajudam para que outros católicos conheçam essa matéria e possam estudar junto conosco, né? E compartilhem muito, porque vai ser muito bom. É um ato de apostolado. E não esqueçam, fazendo a inscrição, seu nome vai ser incluído imediatamente na missa da próxima quinta-feira. Na descrição do link você encontra também outras informações. Na descrição desse vídeo você encontra outros links também interessantes que você pode saber, inclusive como ser membro, como fazer a sua inscrição no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, que é uma coisa absolutamente fantástica e que tem sido ocasião de graças assim para uma quantidade imensa de pessoas que nos escrevem praticamente todos os dias. Praticamente não, todos os dias nos escrevem. Até qualquer hora, pessoal, que o Padre Pio nos abençoe a todos. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Coloque o seu dia e suas atividades debaixo da mão chagada do Padre Pio, com este maravilhoso mini busto do nosso santo já bento. Para receber o seu, disque 0800 006 1223, das 8 às 18 horas, se você estiver no Brasil, ou 707 502 677, das 11 horas da manhã às 22 horas da noite, se você estiver em Portugal. E inscreva-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio para receber o mini busto de nosso santo. Essa é uma excelente forma de expressar o seu amor pelo Padre Pio, dizendo a ele: fique comigo sempre, meu Pai. Não espere mais e ligue agora.